Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro amigo ouvinte. Está no ar mais um episódio de No Terrão, episódio número 18, trazendo as principais e últimas notícias do Pittsburgh Steelers. Meu nome é Ricardo Rezende e eu estarei com vocês em mais um dia aqui hoje, dia 4 de agosto, véspera do Steelers na estreia da sua pré-temporada. Vai jogar a partida de Hall da Fama contra a equipe do Dallas Cowboys em Canton, Ohio, no dia 5 de agosto, também conhecido como amanhã, jogo às 9 horas da noite, com transmissão ao vivo da ESPN. O Steelers encerrou seus treinos da semana e preparativos para o jogo ontem, no dia 3 de agosto. Hoje, obviamente, viajando para Ohio para o jogo de amanhã. Voltamos a ter a tradicionalíssima Tony Tuesday. Mike Tony falou com a imprensa antes do treino, não após, como vinha sendo nos últimos dias. Comentou a respeito dos jogadores que devem entrar em campo e quem não deve entrar em campo, sem maiores surpresas. Entre os jogadores que não devem entrar em campo, basicamente todos os veteranos. Citou de exemplo Cam Hayward, Joe Hayden, mas diria que Ben Roethlisberger, TJ Watt, Stephon Tuitt, Micah Fitzpatrick, Terrell Edmunds, Trey Turner, lá na linha ofensiva que acabou de chegar. Esses jogadores não devem entrar em campo de forma alguma. Não devem entrar. Talvez o Devin Bush, por ter perdido a temporada passada, entre, mas eu não o escalaria. Deixaria lá o Buddy Johnson, o Robert Spillane, o Marcus Allen brincar um pouquinho, deixaria o Bush se recuperando mais um pouco. Eu iria com o time full reserva, não iria com Juju, Chase Claypool, Deontay Johnson, James Washington. Deixa os meninos do terrão brincarem à vontade lá. O Mason Rudolph vai ser o quarterback titular, para surpresa de absolutamente ninguém. Não estou surpreso com isso e acredito que você também não esteja. E como é que vai funcionar o esquema de rodízio de quarterbacks no jogo? Mason Rudolph começa como titular. Dwayne Haskins tem a expectativa de entrar no meio do fim do segundo quarto. Fica final do segundo quarto, início do terceiro quarto, até a metade mais ou menos. E Josh Dobbs finaliza o jogo, ou seja, os três quarterbacks disputando por 2 vagas no roster final terão oportunidade nessa estreia. Sobre Najee Harris, Mike Tomlin disse que, apesar de toda a expectativa que se existe ao redor do jogador, que ele já vai ter um impacto bastante positivo nessa temporada, é o que se espera, é claro, ele continua sendo rookie e por isso vai sim jogar amanhã contra o Dallas Cowboys. Vai ter essa participação, é claro que nada muito estendido, jogar no máximo 2 campanhas, talvez, para sentir um nível um pouco mais de NFL, ritmo de jogo e tudo mais. Então veremos o Najee Harris, assim como os demais rookies. Pat Fremont deve jogar, Kendrick Green deve começar como titular, o Demore Jr. deve ser o left tackle titular. A gente deve ver o Trey Norwood atuando de safety, a gente deve ver muito do Presley Harvin. Quincy Roche com certeza deve jogar, com toda certeza o Quincy Roche vai estar em campo, Buddy Johnson. Então toda a classe dessa temporada vai estar atuando amanhã. E acredito que não teremos maiores surpresas, sendo bem honesto. Posições de jogadores que eu particularmente estou curioso para poder ver em campo. E por ser o primeiro jogo de pré-temporada, e também um jogo muito festivo, quase, não vou entrar, eu quero ver o Najee Harris, não, quero ver o Pat Fremont, não vou entrar em nomes tão badalados assim, que a gente sabe que vai fazer, claro, é óbvio que vai fazer vai estar na temporada regular já no Steelers. Eu quero ver as disputas de fundo de roster, que a partir da manhã já vai valer muito para alguns jogadores. Então, eu estou muito curioso para ver a posição de níquel com o Antoine Brooks
e o Arthur Mollett. Arthur Mollett é o nome mais veterano. Antoine Brooks, escolha de draft do ano passado. Quem é que vai substituir o Mike Hilton? Não sei. Vamos ver, começar a ver amanhã dentro de campo. O menino James Pierre já tem um lugar no roster garantido pelo que vem fazendo no training camp e durante toda a off-season. Mas a gente ainda não viu com volume de snaps e vamos ter a oportunidade amanhã de ver o cornerback James Pierre. Estou ansioso para ver como vai ser o comportamento da OL e os snaps do Kendrick Green de forma geral. Estão falando muito bem do Buddy Johnson, linebacker escolhido de Texas A&M nesse draft. O nosso depth de inside linebacker tem oportunidade para quem quiser mostrar serviço. E o Buddy Johnson pode ter um volume razoável de snaps ali com o Marcus Allen e o Robert Spillane. Estou curioso para ver um pouco mais do Buddy Johnson efetivamente dentro de campo. Mais jogadores, o Trey Norwood vem tendo uma boa participação no training camp, já teve interceptação e é um nome muito cotado para vir a ser o reserva imediato de Minkah Fitzpatrick, que a gente sabe que não tem hoje. Trey Norwood apareceu muito bem, acho válido que prestemos atenção nesse nome amanhã. Além dos rookies, o Quincy Roche também, é claro, um nome para a gente poder estar de olho como outside linebacker. Eu também ficaria atento à disputa de Panther. Vamos ver o Jordan Berry e o Presley Harvey, que estão brigando pau a pau para ver quem vai ser o Panther na temporada titular. Lado do ataque, o Rico Bussey Jr., um wide receiver que vem fazendo zum barulho nos últimos dias de training camp. É um nome para ser observado. Eu quero ver o Ray McLeod dentro de campo nesse ataque do Matt Canada. Também estou ansioso para ver um pouco mais do Kevin Rader e do Zach Gentry. Zach Gentry, apesar de não ter começado muito bem as atividades e a rotina de treino, o Zach Gentry vem se desenvolvendo nos últimos dias, pelo que falaram. Vamos ver como é que será dentro de campo. Briga boa pela terceira posição tight end entre Kevin Rader e o Zach Gentry. Algo para a gente acompanhar. Eventualmente, quem é que vai entrar depois do Najee Harris? A briga pelo running back 2 da equipe. Ben Snell provavelmente não deve jogar. Ben Snell não foi visto nos últimos 2 treinos dentro de campo e também não tem maiores informações sobre o que houve com o jogador. Se lesionou, se não lesionou, ninguém sabe. Então é algo pra gente poder ver. O Anthony McFarland vai ter volume de jogo, Trey Edmonds, Kalen Ballage, o Jalen Samuels terão oportunidade e um sala de running back que tá bem lotada hoje. Outra posição que eu gostaria de ver, estava tomando nota nas minhas notas aqui, que vale o destaque. Eu pensei durante toda a off-season que a nossa sala, nosso depth de defensive lineman, estava completamente fechada. Fechada no Cam Hayward, Stephon Tuitt, no Chris Wormley, no Tyson Alualo, no Isaiah Buggs e no Carlos Davis. Até questionei bastante a escolha do Isaiah Loudermilk no draft. Foi um dos nomes que na época eu falei que eu menos gostei. Não via necessidade de draftar um jogador de linha defensiva. Porém, a linha defensiva vem sendo um dos marcos de jogadores que vem mais se dedicando, diria, nos treinamentos. Então o Isaiah Loudermilk teve seus momentos. O Abdullah Johnson também teve seus momentos. Qual desses nomes pode surpreender para pegar uma vaga dentro dessa sala de linha defensiva, que novamente pensei que estava fechada, mas lá com Carlos Davis e Isaiah Buggs terão briga boa com o Abdullah Johnson e o Isaiah Loudermilk por uma vaga final no roster. Tem muita gente que vai estar em campo que provavelmente nem... tem um Erimondo ainda na linha defensiva, é claro, o Erimondo até jogou temporada passada, temporada regular dos Steelers mesmo. Então tem Erimondo, Isaiah Loudermilk, Abdullah Johnson, Isaiah Buggs, Carlos Davis, jogadores pra gente poder ficar de olho. E é claro, terão os heróis do fundo de roster, que a gente não faz a menor ideia quem seja. Jarmir Jones, Calvin Bondage, Stephen Denmark, jogadores que, sendo o mais honesto possível, ainda nem mal tinha visto, não acompanhava, não fazia a menor ideia quem eram. E terão, claro, a oportunidade amanhã. Então, isso foi um grande compilado, na verdade, de nomes que, para certo, alguns parece até que foram gerados no Madden, de tão aleatórios que são, mas que a gente vai conhecer um pouco mais dessa partida contra o Dallas Cowboys.
Lembrando que a partir de amanhã, nosso podcast Black Yellow Brasil, nossa equipe, começa a fazer uma mesa redonda assim que acaba o jogo. Isso é um projeto que arquitetamos ao longo da off-season, um desejo que, através do retorno positivo de algumas lives que fizemos, e que vale a pena testar. Mas é um jogo de Hall of Fame, mas é um jogo de madrugada. E aí? O objetivo com que essa live pós-jogo é que vire eventualmente um episódio de podcast. Então, se caso você não possa acompanhar, você pode ouvir o podcast logo em seguida. E não, o nosso plano não é acabar, não ter mais gravação de podcast. Vamos continuar as gravações normalmente, só queremos ter mais um momento junto com vocês, caros amigos ouvintes, passando as impressões dos jogos e que não passe nenhum detalhe em branco. Que sinta o calor da emoção logo em seguida da partida, as sensações, que a gente veja as notícias já do Mike Tomlin após o jogo juntos, a entrevista do Mike Tomlin, a entrevista de algum jogador, que a gente veja isso de forma conjunta e é algo que queremos levar para a temporada regular também, obviamente. Então fiquem atentos, após o jogo, live será na Twitch. Criamos um canal na Twitch, então twitch.tv/Black Yellow Brasil. Por hoje é só, gente. Um grande abraço, amanhã é dia de Steelers e até a próxima. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.